Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. O grupo está muito bonito, parabéns. Parece que os 12 estão funcionando, né? Os 12 disseram assim, vocês têm que vir para a reunião. Parece que o pessoal agora acordou, está vindo. Aleluia. Irmãos, eu quero ter uma conversa com vocês hoje sobre a visão da nossa igreja e o que Deus espera da nossa igreja. Vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo. Depois de 2 Tessalonicenses. 2 Timóteo capítulo 2. Segundo Timóteo 2. Amém? Versículo 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que também sejam idôneos, para que possam ensinar a outros. Vamos ler juntos? Todo mundo junto, vamos lá? Mesmo que a tradução seja diferente, vamos ler juntos. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Amém? Queridos, o chamado de Deus para o nosso ministério é que possa fazer discípulos. Eu confesso que fiquei assustado quando o apóstolo René, o apóstolo Anselmo, quando o apóstolo Anselmo pediu que quem não tem nenhum discípulo ficasse de pé, ficou um monte de gente em pé. Eu disse, meu Deus, obrigado em primeiro lugar, porque é um diagnóstico. E em segundo lugar, meu Deus, dá graça para a gente continuar. Eu queria que aqui, quem não discipula ninguém, fique de pé, por favor. Amém. Agora, eu quero dizer a vocês que cada um de vocês pode, deve e precisa ter discípulos. E eu quero falar sobre isso nessa noite, amém? Que hoje venha uma clareza sobre a vida dos líderes de célula, sobre a vida dos M12 e sobre a vida, Senhor Deus, de cada um que está aqui hoje. Que o Teu nome seja glorificado por essa doutrina e por esse ensino. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e agradeço. Amém. Queridos, vocês não discipulam ninguém mais por líderes do que por própria dificuldade de vocês. Existe um problema muito grande na liderança, em qualquer liderança, que é o problema de prender consigo as situações, de não passar, de não desafiar. Às vezes, um líder, ele tem a impressão de que se soltar o discípulo vai fazer besteira. E aí fica segurando o discípulo a vida toda. E aí o discípulo não tem oportunidade nem de fazer besteira, nem de fazer o que presta. Esse texto diz o quê? Timóteo, o que de mim você aprendeu, confia a homens fiéis, que também sejam idôneos, que possam ensinar a outros. São 4 gerações. Olha, primeira geração é a de Paulo, o que de mim aprendeste. Confia a homens fiéis, que também, a segunda geração, Timóteo, né? Que está Paulo,
Paulo diz: o que de mim aprendeste? A quem? A Timóteo. Confia a homens fiéis e idôneos. Terceira geração, que possam ensinar a outros. Quarta geração. E o que tem acontecido, irmãos? Eu tenho sentido, e nesse aspecto, aquele apóstolo didático, porque eu entendi que, de alguma forma, nós estamos deixando de gerar discípulos multiplicadores. Se você não gera discípulos multiplicadores, a sua célula não multiplica, o seu ministério não cresce, e você vai estar sempre lidando com um monte de gente que não sai do canto. O grande desafio nosso, irmãos, é gerar discípulos que multipliquem, que ensinem a outros. E eu sinto que em algum momento, por exemplo, você tem, para que você tem 12? Quem aqui não tem nenhum 12? Levanta a mão. Você não tem nenhum 12, irmão Ed. Mas você tem discípulos? Então esses 6 discípulos, irmão, eles são seus 12, cuide deles. Para que é a visão? Para que eu tenho discípulos? É para transformar eles em 12. Para que Jesus chamou Pedro? Não foi para transformar eles em 12? Então o Senhor tem 6 discípulos. Esses 6 discípulos têm que ser seus 12. E eles têm que ser desafiados a treinar outros, a ensinar a outros. Irmãos, aqui, quem conhece aqui a revista de consolidação de novos convertidos? Quem conhece? Quem não conhece? Ô Daniel, vai lá na Pastor Wilma e pega uma revista de consolidação do novo convertido. Tem aí? Me dá um aí. Precisa não, Daniel. Olha, irmãos, eu já era adolescente. Eu aprendi a discipular com essa revista. Se converter uma pessoa na sua célula, por exemplo, Elinai ontem aqui na igreja, se converteu uma pessoa. Quem trouxe foi um discípulo de Elinai. Aquele discípulo que trouxe essa pessoa, dá a revista na mão dele e diz, segunda-feira à noite, segunda-feira de manhã, segunda-feira de tarde, terça-feira de manhã, de madrugada, você vai na casa da pessoa e estuda essa revista com aquela pessoa. Quem manda o discípulo ir lá estudar com o novo convertido? Daisy e 4. Amém. 5, Selma. Todos nós temos que fazer isso. Se converteu alguém na sua célula, líder, não vá você não. Mande um discípulo ir. E você fique o quê? Para receber o relatório. Jesus, ele não ia. Ele mandava os discípulos e ficava para receber o relatório. Vai ter escola de líderes. Então, você já designa aquela pessoa que vai ter encontro, pré-encontro. Quem está estudando a revista tem já a responsabilidade dada por você para trazer o discípulo para o pré-encontro. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não estou dando essa palavra para os meus 12, porque eu acho até que eles nem precisam. Mas essa palavra é para a segunda geração. A segunda geração precisa aprender isso. Porque senão a sua célula não multiplica. Amém, Edilson? Então, lá em Passagem da Areia, eu sei que se converte muita gente. Começa a entregar a revista. Antigamente essa revista era dada de graça, mas eu vi muita revista rasgada. É R$2. Que todo mundo pode comprar. Compra, entrega, diz, vai lá, vai estudar com o teu discípulo. O M12 pode fazer um estudo dessa revista numa macrocélula. Ponto por ponto da revista. Amém, irmãos? Amém? Pode. Vai aprender de salvação, vai aprender de batismo, vai aprender de oferta. E está aqui. Um mês. Como é que foi? Chegou na célula, como é que foi? Aí o que é que acontece? O novo convertido está sendo discipulado ou não? Está sendo discipulado ou não? Por que é que a gente apanha dos dois lados? Entenda isso. Apanha dos dois lados por quê? Porque se de um lado
lado, você não está treinando um novo para ele poder tomar conta daquela vida. De outro lado, há aquela pessoa que se converte. E aí a gente fica vivendo só em torno da reunião da célula, e a reunião da célula tem já a ministração dela, já tem o foco, já tem as situações que tem a reunião da célula. Daí o que acontece? Você não consegue gerar discípulos. Aí você, de um lado, não forma liderança, do outro lado, você não consolida. Então, entenda isso. O chamado da nossa igreja é para formar discípulos. Nós vamos treinar uma coisa agora. Olha para a pessoa que está do seu lado. Eu quero que fique de 2 em 2. Fique de pé. Deixa o seu material aí. De 2 em 2. Um de frente para o outro. Vamos treinar. Dois em 2. Não pode dar 3 treinando. 2 em 2. Para você ficar de frente para mim não. E tu? Tu vira, levanta e acha alguém. Vai perder a benção, é? Tem uma sobrando ali, ó. Já acabou. Quem está sobrando? É de 2 em 2, não é 3 não, Leitos. Ó, Cléia, aqui, ó, Cléia está lá atrás sobrando, irmã. Vai lá. Já achou, Cléia? Está sobrando ainda. Fica aqui comigo, Cléia. Vem para cá, fica comigo, pronto. Tá, bora. Então vai para lá, vai poder. Diga para o seu irmão assim, diga assim, meu irmão, o chamado de Deus é para discipular. Então, faz assim, você está sem a revista na mão, mas faz assim, aqui está essa revista, e você vai visitar essa pessoa, vai orar com ela, vai estudar essa revista com ela. Amém? E depois você vai me dar um relatório. Agora olha aqui para mim, irmãos. É difícil fazer isso? Então sente um pouquinho que eu vou responder uma pergunta da sua mente agora. Mas apóstolo, eu mando fazer e não faz. Mas apóstolo, eu mando fazer e não faz. Então essa pessoa não é sua discípula. Sabe, Reginaldo, aí fica perdendo tempo com uma pessoa que é incapaz de cuidar do novo convertido. Eu não estou falando cuidar de gente ruim. Eu não estou falando de cuidar de crente velho, de igreja trabalhoso. Eu estou falando de cuidar de uma alma que chegou e que precisa de uma orientação, de fazer uma visita. Eu não vou. Então, no dia que você me chamar para ir na sua casa, eu também não vou. No dia que você estiver sofrendo, precisando de oração, eu também não vou. Irmãos, enquanto estivermos com o nosso coração preso, com pessoas descompromissadas, essas pessoas descompromissadas são como vampiros, são como sanguessuga, querem só para elas, mas não querem conceder para ninguém. Eu sou pastor há 24 anos, nunca fiquei em casa. Quando Deus manda fazer o trabalho, eu faço. Dia de domingo eu estou aqui na igreja. E ontem eu cheguei de Goiás, 3 horas da tarde, 4 horas eu estava na casa de uma pessoa que ligou para mim que estava precisando. Então você tem que saber, irmão, em quem você está investindo o seu tempo. Você tem que saber quem é a pessoa que merece a sua atenção. Porque eu vou dizer a vocês, irmão, se eu tenho alguém que eu delego uma tarefa e essa pessoa não faz, eu vou deixando para lá. Eu não vou atrás não, irmão. Eu pego outro. O segredo do crescimento é você decidir trabalhar com quem quer trabalhar. Vou dizer de novo, o segredo do crescimento é você decidir trabalhar com quem quer trabalhar. Porque, irmãos,
Todo mundo quer ser cuidado. Mas só que Deus diz assim, através da sua palavra: de mim aprendeste, transmite a outros. Você não aprendeu para ficar para você. Você aprendeu para dar para outros. Irmãos, hoje em dia todo mundo tem celular. Hoje em dia, irmão, o que é mais fácil do mundo é marcar uma conversa. Então, o que eu notei, irmãos? A geração atual da nossa igreja, ela desaprendeu a fazer discipulado porque os líderes estão acomodando os discípulos. E aqueles que aprenderam a delegar para os seus discípulos, esses estão crescendo. Esses estão avançando em níveis novos. Daqui para o final do ano, eu já coloquei no meu coração, nós vamos fazer um congresso só para trabalhar discipulado. Porque o meu chamado é discipulado, a nossa vida é discipulado, a nossa caminhada é discipulado. Então não pode ter uma pessoa na nossa igreja que não esteja discipulando. Saiu do encontro, já pega essa revistinha e vai ensinar se não acontecer nada. Então, como treinar os discípulos? Em primeiro lugar, como treinar os discípulos? Enxergando-os como filhos. Em primeiro lugar, enxergando-os como filhos. Vendo os discípulos como filhos. Escreva isso, irmão. Vendo os discípulos como filhos. Agora olha aqui para mim. Em 1 Timóteo capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo dizendo assim, ó. Versículo 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Timóteo, verdadeiro filho na fé. Todas as pessoas que se convertem, mas todo aquele que você leva a Jesus, ele se torna seu filho na fé. Amém, irmão? Vocês estão aqui, irmão? Você trouxe uma pessoa para a igreja. Você evangelizou ela, você pregou o evangelho para ela, ela veio para cá, ela aceitou Jesus, ou você levou para a cela, ela aceitou Jesus, é seu filho. Existe uma situação, irmãos, que me preocupa. Trouxe um visitante, e esse visitante se converter, quem vai cuidar desse visitante, desse novo convertido? Quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Quem trouxe? É isso? É verdade? Então dê um aplauso a Jesus que vocês entenderam. Pega um caderninho e faz o registro de cartório. João Maria da Silva trouxe Jorge Cavalcante. Então João é o pai de Jorge. E pronto. Vai observando o caráter de Jorge, vai observando o caráter de João, vai observando como as coisas estão sendo conduzidas, vai observando como as coisas estão sendo estabelecidas, vai colocando todas as coisas direitinho e vai conduzindo. Se você vê que tem mau caratismo, se você vê que tem situação, aí você como líder entra no negócio. Mas irmãos, vocês vão ver como as suas células vão crescer muito mais. Quem pode dizer amém? Amém?
Qual é a responsabilidade de um líder de célula na base de um discipulado paternal? Ser o fiscal. Se o líder de célula fiscalizar, se o líder de célula observar, se o líder de célula ele estiver ali atento, ele vai ver muitos discípulos crescendo. Irmãos, sem dúvida, eu já vi pessoas que a gente delegou, vai lá, faz o discipulado com esse discípulo, e ele fez besteira. Eu já vi. Mas muito mais eu já vi de pessoas que cresceram pelo entendimento do discípulo. Amém? Em primeiro lugar, o discipulado é paternal. Então eu preciso ver discípulos como filho. Em segundo lugar, o discipulado é para crescimento na palavra e no caráter. Crescimento na palavra e no caráter. 1 Timóteo 1, 18, 19 e 20. Primeiro Timóteo 1, 18, 19 e 20. Amém? Vamos ler juntos? Só o versículo 18. Amém? Este mandamento te dou. Juntos, irmãos, vamos lá? Este mandamento te dou, meu filho, que segundo as profecias que houve acerca de ti, que milites por elas a boa milícia. 19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio fé. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Mais uma vez vocês veem como Paulo vê Timóteo como um filho. E ele, quando olha para Timóteo, qual é a preocupação dele? Em primeiro lugar, que Timóteo ande segundo a palavra profética que ele recebeu. Então, para que serve o discipulado? Para que você vá conduzindo o discípulo na palavra de Deus. Queridos, eu digo isso com vergonha, não digo com ressentimento, não digo com tristeza, eu digo com vergonha, porque já passei de ter ressentimento e já passei de ter tristeza, mas ainda não passei de ter vergonha. De discipuladores, de líderes de célula que usam a célula para falar mal de dízimo, de oferta, do pastor, de campanha do forro. Eu não tenho tristeza, eu não tenho ressentimento, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha porque eu sou pastor dessa raça. Que o melhor favor que fazia era sair da igreja. Dava cadeira para outro que quer aprender. Irmão, o discipulado é para fortalecer a doutrina. Ande segundo as profecias que você tem recebido. É para fortalecer a doutrina. É para o discipulador chegar na célula, ou então chegar no discipulado e trabalhar essa questão de modo profundo. Olha o que é que o apóstolo tem ensinado. Olha o que é que nós temos aprendido. Olha o que o M12 falou naquele dia da macrocélula. Olha o que foi orientado naquele dia. Você está vendo, irmão? Você não está fazendo isso. Agora tem líderes que, irmãos, não fortalecem os seus discípulos. Timóteo, preste atenção nisso. Paulo chegou para Timóteo e fortaleceu Timóteo porque ele precisava ser fortalecido. Irmão, é uma guerra de conceitos. Se você não tem o seu conceito estabelecido, o seu discípulo não vai ter. E aí, irmão, daqui a pouco você vê o seu discípulo naufragando na fé, os filhos em rebelião, as situações difíceis.
estabelecidas no seu território, e você não sabe por que aconteceu isso. Por quê? Porque você precisa ser firme na chamada. Irmãos, tem vírgulas que os discípulos colocam numa conversa, que você tem que começar a perguntar. Primeira coisa que você pergunta: com quem você anda conversando? Irmão, faça essa pergunta. Você já livra a alma do seu... Com quem você anda conversando? Você já livra a alma do seu discípulo. Ele já vai dizer, se você cair logo, você vai dizer: irmão, olha para a minha vida. Olha para quem eu sou. E olha para essa outra pessoa. Se você continuar andando com ela, você vai ser igual a ela. Agora, se você quer ser quem eu sou, então anda comigo e te afasta. Amém? Você recebe, irmão? Irmão, que Paulo discipulou Timóteo assim, irmão. Ele diz aqui: esse mandamento te dou, meu filho, que segundo as profecias que houve acerca de ti, lutes a boa luta. Se tem a boa luta, porque tem a má luta. E outra coisa, ele disse: eu estou te dando olha aí, como é que está aí? Tem que dar as ordens na hora certa. E discípulo que não gosta de ouvir ordem, tem que ser tratado no seu caráter. Porque se ele não gosta, daqui a 10 anos vai continuar ordem. E não vai, irmão. Vai ser você alisando ele que vai mudar a vida. Peraí. E eu vou provar para vocês que todos vocês aqui recebem ordem. Você está na fila da Caixa Econômica. A fila está fazendo volta. É volta. Está toda desarrumada. Chega uma mocinha com o crachá de estagiário desse tamanho, morrendo de medo de você. E diz assim: é para cá. Vai todo mundo. Então você recebe ordem. Agora, não recebe ordem discipulador, sabe quem é? É quem tem coração rebelde. Então, se o teu discipulador te der uma ordem e você não quiser receber, faz o seguinte: começa a pedir misericórdia a Deus, porque o teu coração é rebelde. Se tiver doendo, irmão, é porque tem que mexer aí. Líder que aprende a delegar na hora certa, ele tem filhos iguais a Timóteo. Também vai ter que lidar com alguns, como diz aqui no final do texto, Irmineu e Alexandre, que não é o daqui, que simplesmente não quiseram e foram embora. Deixe ir. Porque a história não é de Irmineu e de Alexandre, a história é de Timóteo. Foi Timóteo que Alexandre se desviaram. Agora, irmão, você tem que aprender na medida certa a ter essa postura com o seu discipulado. E ensine o seu discípulo a ser assim. A musiquinha estava boa, né, irmão? Às vezes, irmãos, a gente dá umas ordens que nos alegram tanto depois. Eu cheguei para uma irmã, eu disse: saia desse relacionamento. Chorou, saiu. No dia do casamento dela, está casada até hoje, está bem casada aqui na igreja, viu? Ela me deu um abraço e me agradeceu. Não sei nem se ela está aqui. Cadê? Onde é que ela está? Não sei se ela está aqui. Ela disse: pastor, aí disse assim: pastor,
obrigado, porque naquele dia o Senhor falou comigo e eu obedeci. Eu não lembro quem foi. Uma irmãzinha dessas casaram há uns 2, 3 anos atrás. Eu disse, irmã, sai desse que é laço. Mas às vezes, irmãos, a gente vê a pessoa recebendo a palavra do discipulador, recebendo a palavra do líder. E ainda assim, teimando, depois sofre e apanha pena. Diga assim para o teu irmão, meu irmão, o discipulado é paternal. Mas o discipulado é para a condução na palavra. Diga, o discipulador precisa aprender a conduzir. Diga amém. Terceiro, o discipulado ele não negocia por conveniência. Ele não negocia a conveniência. Você sabe por quê, irmãos? Tem essa multidão aqui, e aqui todos são líderes, amém? Porque eu não negociei a conveniência. Porque quantos me falaram para negociar? Paulo aqui, ele diz assim, que no versículo 19, conserva a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Entre esses foram Irmineu e Alexandre, o quais eu entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Tem gente que você no seu discipulado tem que entregar a Satanás. Diga misericórdia. Agora eu vou ensinar uma coisa a vocês, olhem para mim. Nunca diga para uma pessoa, estou te entregando a Satanás. Sabe por quê? Porque você não é o apóstolo Paulo. A pessoa vai sair muito ferida. Mas o apóstolo Paulo disse, se quiser brigar com ele, eu ela no meu coração. Eu não vou brigar, não vou afrontar, eu libero ela no meu coração. Agora, se uma pessoa não está debaixo do guarda-chuva do discipulado, o diabo, irmão. Não tem intenção. Olha, irmão, não negocie. As pessoas querem que a gente negocie horário de célula. As pessoas querem que a gente negocie o nosso tempo. As pessoas querem que a gente negocie a nossa disposição. As pessoas querem que a gente negocie a nossa madrugada. Eu já atendi gente de madrugada. Eu já fiz 6 expedientes nessa igreja. Eu não tenho problema nenhum. Saiba para a pessoa não sair da igreja. O pastor Rafael está ali. Eu disse a ele acerca de um discípulo. Eu disse, Rafael, não negocie. Deixe sair. Irmãos, eu não tenho medo de começar um ministério em qualquer lugar do mundo hoje. Porque eu aprendi que do jeito que tem gente ruim, tem gente boa. Do jeito que tem gente que não quer, tem gente que quer. E se eu fico com os que querem, na hora que eles vão começando a crescer, irmãos, eles crescem muito. Aqui, se eu tivesse ficado com alguns que ficaram ali me jogando contra a parede, me pressionando, querendo, ridicularizando o apóstolo René. Teve uma vez que eu estava no meu gabinete, chegou um irmão e disse assim, eu gosto muito do senhor, mas esse cara aí eu não... Eu disse, olha, respeite que é o meu pastor. Esse rapaz hoje está com a vida que só a graça de Deus mesmo na vida dele. Tudo que tinha que dar errado deu. E está dando. Porque a pessoa não se submete e não quer caminhar. Agora, se eu fosse negociar com essa pessoa, eu estaria igual a ela, irmãos. Muitos de vocês que receberam salvação não teriam recebido. Porque a salvação só vem se a gente pregar. Então vocês talvez estivessem no mundo, com a vida destruída, com a família destruída, com tudo destruído, porque vocês negociaram. Porque eu negociei vocês. Escute isso aqui, eu queria que você anotasse isso. Quando eu negocio minha chamada,
eu negocio com o diabo a salvação de centenas e milhares de pessoas. Escreva isso. Não perca essa frase, não. Porque ela é muito importante para o seu discipulado, para você ensinar outros. Quando eu negocio a minha chamada, eu negocio com o diabo a salvação de centenas e milhares de pessoas. Tem marido que quer ir embora de casa. Tem várias irmãs aqui que o marido foi embora. Não negocie, irmã, continue. Deus vai te honrar lá na frente. Tem mulher que foi embora. Marido, não negocie. Deixa a mulher aí, caiu e vai embora. Não posso te segurar. Mas não negocie a sua chamada. Filho, o teu pai está te pressionando. Não negocie a sua chamada. Sabe por quê? Porque é a tua firmeza em Deus quem vai trazer o resultado. Esse Irmineu e esse Alexandre tentaram entrar numa situação onde eles iam manipular o apóstolo Paulo. É o que o texto nos deixa a entender. Estou na luta deles. O Paulo, Satanás, todo o ministério. Querido, junte ao seu redor aqueles que querem caminhar com amor. Sabe? Com amor. No ano de 2005, eu disse para a igreja desse altar, não sei nem se tinha esse altar aqui. Eu disse, irmãos, eu estou na visão celular. Se você não quer, fique na igreja, a igreja é sua. Mas me deixe continuar na visão celular. Acho que nós não tínhamos 50 células. E eu continuei, porque quando a gente não negocia, irmão, a gente cresce. Quando a gente negocia, a gente vende algo para o diabo. Olha para o teu irmão e diz assim, cuidado. Não negocie.